Nem todos que estão dentro creem. Você pode frequentar ambientes religiosos, ouvir palavras sagradas e ainda assim viver desconfiado. Enquanto o outro, considerado de fora, confia, sem exigir sinais. Hoje você verá por que Jesus elogiou a fé de um romano e advertiu os chamados filhos do reino. A cena acontece em Cafarnaum. Um centurião se aproxima, um homem acostumado a dar ordens. Mas naquele momento, ele não ordena, ele pede. A história do centurião de Cafarnaum, narrada no Evangelho de Mateus 8, mostra algo que ainda incomoda. Fé não depende de tradição, depende de confiança. Jacob Lorber registra esse momento com uma clareza histórica e espiritual. Jesus caminha para a cidade. Quando o centurião se aproxima e diz: Senhor, meu servo jaz em casa e tem muitas dores. Ele não pede para si, ele pede para outro. O centurião era romano, representava o império que oprimia Israel. Não era judeu, não frequentava sinagogas como os discípulos, não tinha herança religiosa, mas tinha algo que muitos ao redor de Jesus ainda não tinham: certeza interior. Jesus responde conforme Mateus 8,7: Irei e lhe darei a saúde. O centurião então pronuncia palavras que atravessaram os séculos. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Está em Mateus 8,8. Ele compreendia a autoridade, sabia o que era comando e reconheceu em Jesus uma autoridade acima de qualquer exército. O problema não está na doença do servo, está na comparação que Jesus faz em seguida. O texto bíblico diz: Em verdade vos digo, nem em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8,10. Isso não foi dito aos romanos, foi dito aos discípulos, homens que até então caminhavam com ele. E aqui surge o desconforto. É possível estar perto e ainda assim não confiar. Jacob Lorber registra a reação. Muitos batem no peito e perguntam se os filhos do reino seriam rejeitados enquanto pagãos seriam aceitos. A resposta de Jesus desmonta categorias. Quem tem fé e amor será aceito, seja judeu, grego ou romano. Não é sobre origem, é sobre disposição interior. O centurião compreende algo simples. Autoridade espiritual não depende de presença física. E ele diz somente uma palavra. Ele acredita na ação invisível. Hoje muitos precisam ver para crer, precisam sentir para confiar, precisam controlar para descansar. O centurião não. Ele volta para casa antes da confirmação. Ele caminha sustentado por uma frase e naquela mesma hora o servo é curado. Jacob Lorber descreve que o milagre causa grande alarido entre romanos e gregos. Entre os judeus, porém, provoca ira. Por quê? Porque o milagre desmonta privilégios. Alguns conviviam com as escrituras, mas o romano vivia a fé. E Jesus declara ainda mais sério: muitos virão do Oriente e do Ocidente
e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Isso está em Mateus 8, 11 e 12. Trevas não são punição arbitrária, são consequência de incredulidade persistente. Trevas sempre foram trevas. Há uma frase de Jacob Lorber que precisa ser lida com atenção. Pois quem tem fé e amor será aceito, seja judeu, grego ou romano. Não há exceção cultural. Não há privilégio religioso. Fé e amor. O centurião tinha ambos. Ele não discutiu teologia, não exigiu explicações, não pediu demonstração. Ele confiou e o servo foi curado à distância. A distância física não impediu o milagre, mas a distância interior impede até hoje. Alguns estavam ao lado de Jesus e ainda assim não confiavam totalmente. O centurião estava longe e confiou plenamente. Você pode estar próximo de ambientes espirituais e ainda assim viver com reservas internas. Ou pode estar distante de estruturas religiosas e confiar com simplicidade. A pergunta que permanece é direta. Você confia apenas quando vê? Ou caminha sustentado por uma palavra? Fé não é emoção, é decisão. Amor não é discurso, é entrega. O centurião voltou para casa antes de ver o resultado. Ele já tinha decidido dentro de si. Trevas são resistência contínua. Luz é confiança obediente. Hoje, você decide onde se posiciona. Quem encontra repouso não abandona esse canal. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo. É o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.